Olá pessoal, vamos ao resumo da primeira semana de Meu Caminho é Te Amar, de 28 de outubro a 1º de novembro. A novela é protagonizada por Susana Gonzalez e Gabriel Souto. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Conheça agora a história e os personagens da novela. Guilherme, conhecido como Memo, é um caminhoneiro. Ele reza para a Virgem Santa para que o leve na estrada guardado e protegido, pois sua família o espera em casa. Daniela e Isabela cozinham juntas, e são mãe e filha. Daniela diz à filha que a ama muito e não poderia viver sem ela. Daniela dirige e acaba furando um pneu. Ela liga para o marido, Fausto, diz que furou o pneu, mas ele diz que está entrando em uma reunião e não pode ajudá-la. Daniela diz que está tudo bem, que ela irá resolver como sempre. Na realidade, Fausto está com sua amante e diz que era sua mulher e que, como sempre, ligou para incomodá-lo. Daniela leva flores para seu bebê, que morreu. Ela se recorda que há 6 anos ela ficou desesperada ao saber que a bebê dela e de Fausto havia morrido na ambulância. Memo é recebido com uma festa por sua família, já que é seu aniversário. Memo se encontra com Úrsula e os dois se beijam. Úrsula se chateia ao saber que a família de Memo fez uma festa de aniversário para ele, mas que ninguém a convidou. Ela diz a Memo que tem um presente para ele e mostra seus seios. Depois, Memo pede Úrsula em casamento frente a todos de sua família. Úrsula aceita e eles ficam contentes. Amparo, irmã de Memo, não concorda com a relação de Memo e Úrsula. O pai de Memo, Humberto, brinda pelo compromisso entre o filho e Úrsula e diz que espera netos. Memo pergunta a Amparo se ela não irá felicitá-lo. Amparo diz que deseja o melhor para ele, que seja muito feliz, e pergunta se ele vai demorar 1 ano para se casar. Úrsula se zanga e Memo diz que logo irão no registro civil para marcarem a data do casamento. O doutor Oscar Villalba procura Memo e diz que está ali para falar com ele sobre a paciente Olivia Lugo. Memo diz que a conhece, mas já fazem anos que não sabe nada dela. Oscar diz que lamenta informar que depois de muito tempo lutando contra o câncer, Olivia veio a falecer. Memo fica chocado e Oscar entrega uma carta de Olivia para ele. Memo lê a carta de Olivia e ela confessa que eles tiveram uma filha juntos. Úrsula pergunta a Memo o que houve e que ele está mais pálido que papel. Memo diz que teve uma briga com uma mercadoria que acabou de entregar e terá que sair para resolver. Memo vai ao outro lado da cidade para terminar de ler a carta de Olivia. Ela confessa que a filha deles vive com seus pais adotivos e ali está o endereço onde pode encontrá-la. Olivia pediu que Memo cuidasse e protegesse a filha deles e lutasse por ela. No dia seguinte, Daniela pergunta a Fausto se ele já fez a reserva no hotel. Isabela diz, para ter uma noite sozinhos de papais? Daniela diz que sim e ri. Fausto fica mexendo no celular e dá a mínima para a família. Jesusa, empregada da casa de Fausto e Daniela, a chama pelo nome e irrita Fausto. Ele diz que ela deve chamar sua esposa de Senhora Daniela. Memo chega à casa de Daniela e Fausto, já que ali vive sua filha. Jesusa vê Memo e ele tenta falar por que está ali. Jesusa diz que já sabe que já estão o esperando. Daniela aparece no jardim e ela e Memo ficam frente a frente. Jesusa diz à patroa que chegou o assistente dela e ele se chama Memo. Oscar diz a Fausto que já não pode se calar mais e Daniela deve saber de onde veio a menina que eles adotaram. Memo pergunta a Daniela como ela está. Daniela diz que bem e estende sua mão para cumprimentá-lo. Memo a cumprimenta e os dois dizem que é um prazer. Daniela pede que ele a acompanhe para levar as plantas. Ela diz que sua caminhonete estragou e que seu antigo assistente tinha uma caminhonetezinha. Memo mostra seu caminhão para Daniela e pergunta se serve. Daniela ri e pergunta se é ali que ele vai levar as plantas. Memo diz que as plantas, as caixas e o que tiver que levar. Daniela entra no caminhão para fazer as entregas das plantas junto com Memo. Ela vê algumas fotos da família de Memo no caminhão. Úrsula espera Memo no registro civil e se irrita por ele não chegar. Daniela pede que Jesusa dê o almoço de Isabela antes de levá-la à aula de piano. Memo pergunta a Daniela se a Isabela é filha dela. Daniela diz que sim. Memo pergunta do que Daniela trabalha. Ela fica intrigada por ele perguntar isso, mas responde que é arquiteta especializada em paisagismo. Úrsula liga para Memo, mas ele não atende, já que está dirigindo.
Oscar diz a Fausto que Olivia morreu há uns dias e pergunta se ele quer conservar as cinzas daquela que foi amante dele. Fausto manda ele tirar aquilo da frente dele. Oscar diz que eles dois mataram Olivia, pois ela ficou com câncer depois que arrancaram a filha dos braços dela. Ele diz que já não pode com essa culpa e pergunta como ele consegue acordar tranquilo, pois ele sempre acorda com aquele maldito pesadelo. Fausto diz que fez o que tinha que fazer. Ele e Daniela perderam 3 gravidezes e que precisava de um filho para recuperar a herança de seu pai. Ele diz que quando a Olivia disse que estava grávida dele, pareceu uma oportunidade perfeita. Oscar diz que ele enganou Olivia, fez ela acreditar que era solteiro e que iria cuidar dela e da filha, e o que ele fez foi arrancar a filha dos braços dela e criá-la com sua esposa. Fausto diz que Daniela jamais deverá saber da verdade e que se Oscar não quiser terminar debaixo da terra, diga quanto dinheiro quer agora para manter a boca fechada. Daniela se lembra de quando Fausto sugeriu que eles adotassem uma criança. Ele mentiu para a esposa, dizendo que uma mulher havia dado à luz a uma menina, mas por desgraça ela morreu no parto. Fausto fez Daniela acreditar que a bebê estava sozinha no mundo e que isso foi um presente de Deus para que eles a tivessem. Daniela segurou Isabela nos braços e se encantou por ela no primeiro momento. Memo vê Daniela chorando e pergunta o que houve. Daniela diz que aquelas flores são as favoritas de sua menina e que a ama com todas as forças de seu ser. Ela diz que nunca amou alguém tanto e não sabia a dimensão do amor até ter Isabela em seus braços. Daniela diz que Isabela deu sentido em sua vida. João Paulo faz atividade de natação. Gabi mostra para Lupe uma foto de João Paulo e pergunta se ele não é um gostoso. Lupe vê a foto de João sem camisa, dá o celular para Gabi e diz que não quer saber disso. Gabi pede que Lupe vá com ela a um encontro com João Paulo, pois ele irá levar um amigo e é bom que assim ninguém fica de vela. Lupe diz que Gabi deveria trabalhar e que todo dia ela mente para a mãe, dizendo que vai arrumar um emprego. Fausto tenta subornar Oscar e o ameaça dizendo que ele pode perder sua licença médica e terminar na cadeia se descobrirem o que ele fez. Oscar diz que é exatamente na cadeia onde ele e Fausto deveriam estar, depois de tudo que fizeram, e mesmo assim a prisão não seria castigo suficiente. Oscar decide confessar a verdade para Fausto e conta que antes de morrer, Olivia confessou para ele que Isabela não era filha dele. Ele diz que Olivia queria prendê-lo com a ideia que Isabela era filha dele, mas isso não era verdade, pois Isabela é filha de outro homem. Fausto fica chocado. Memo oferece levar Daniela para buscar Isabela na escola. Karen, amante de Fausto, percebe ele tenso e pergunta o que aconteceu. Fausto diz que não é nada. Karen pergunta se ele já vai ao encontro romântico com Daniela. Fausto diz que não, que isso é à noite. Memo deixa Daniela na frente do colégio de Isabela. Ela vai até a entrada para pegar a filha. Isabela aparece correndo para abraçar Daniela. Memo fica emocionado ao ver a filha e diz assim: "É a minha filha, minha filha." Isabela pergunta à mãe por que ela foi buscá-la. Daniela responde que a mãe de Fanny não conseguiu ir pegá-la. Memo diz a Isa que trouxe a mãe dela. Isabela pergunta quem é ele. Daniela diz que ele é Memo e irá trabalhar com ela. Isabela estende a mão para ele e diz: "Olá, Memo." Encantado, Memo se ajoelha, estende a mão e diz: "Olá, Isabela." Os dois se cumprimentam e Memo causa uma boa impressão em Isa. Isabela fica impressionada com o caminhão de Memo. Karen conversa com o assistente de Fausto, Aaron. Diz que o chefe dele vai se encontrar com Daniela em um hotel e que ela é a melhor amiga de Dani, e então quer deixar um presentinho para eles. Ela pede os dados e Aaron passa para ela. Karen pede que ele não diga nada a Fausto. Fausto liga para Aaron. Diz que estão com problemas e que o imbecil do Oscar saiu de viagem antes de resolver o problema. Ele manda o assistente investigar onde Oscar está para que assim o eliminem de uma vez. Isabela está muito alegre no caminhão de Memo. Ela tira uma selfie com a mãe e pede que tirem uma dos 3. Daniela tira a foto. Isabela tira uma foto sozinha com Memo e diz que aquele caminhão é incrível. Ela pergunta a Dani se todos os dias irão pegá-la de caminhão. Daniela responde que não e que hoje o Memo fez um favor para elas. Isabela insiste que Memo busque ela quando ela não puder ir. Daniela ri e diz que ele não pode. Memo diz que por ele não tem problema e estaria encantado de buscá-la todos os dias. Isabela pede que a mãe diga que sim e insiste.
Daniela diz que quando ela ou o pai dela não puder buscá-la, eles verão. Isabela comemora e diz que está com fome. Memo diz que conhece um lugar perto dali, com uma comida deliciosa. Os três almoçam juntos e Isabela está animada. Karen coloca uma câmera em um buquê no quarto do hotel onde Fausto e Daniela ficarão. Memo, Isabela e Daniela voltam para a mansão. Memo ajuda Isabela a descer do caminhão e a pega do colo. Fausto chega em casa, vê a cena e grita com Memo. Solta a menina, seu infeliz. Daniela pede que Fausto fique calmo e apresenta Memo como seu novo assistente. Memo diz que é um caminhoneiro e que a partir de agora irá transportar o que a esposa dele mandar. Ele estende a mão para cumprimentar Fausto, mas é menosprezado pelo mau caráter. Fausto manda Isabela entrar para casa agora mesmo. Isabela diz que ele está irritado e já não é a princesa dele. Ela se despede de Memo, agradece por tê-la buscado na escola e sai. Daniela pede que Memo baixe as plantas, o agradece e também se retira. Fausto adverte Memo que não gostou que ele pegou sua filha e manda ele manter distância de sua família, pois não confia em desconhecidos. Memo diz que o entende e que hoje em dia não se pode confiar mesmo nas pessoas como antigamente. Gabi e João Paulo festejam juntos na balada. O amigo de João, Sebastião, tenta ficar com Lupe, mas ela resiste. Acontece uma briga na balada. Daniela sugere que Fausto e ela já saem desde agora para o hotel. Fausto se nega e diz que eles ainda têm que trabalhar. Daniela diz que o amor se trata disso, fazer loucuras de vez em quando. Fausto diz que as loucuras, no caso deles, devem ser programadas para que fique tudo alinhado. Dani pergunta a Fausto se ele a ama. Fausto diz que sim, que ela é sua mulher e a mãe de sua filha. Daniela diz que gosta de ouvir ele dizer que a ama. Ela recebe uma ligação de Karen dizendo que está na casa dela. Fausto fica irritado, mas Daniela diz que Karen é a madrinha da filha deles e sua melhor amiga. Fausto diz que graças a Eugênio, pai de Karen, seus pais perderam a vida. Daniela diz que Karen também perdeu a mãe dela naquele acidente fatal. Fausto diz que Eugênio insistiu que todos viajassem de helicóptero e por culpa dele seus pais morreram e isso não poderá se esquecer. Daniela recebe Karen e diz que para ela nunca está ocupada. Cínicos, Karen e Fausto dissimulam perante Daniela. Depois, Daniela confidencia a Karen que Fausto é um bom marido, um bom pai, carinhoso, mas às vezes se sente só, mesmo estando ao lado dele. Karen diz que quando vê os dois juntos, sente que o Fausto faz um grande esforço para eles estarem juntos, como se pesasse aquele casamento. Ela faz de tudo para que Daniela duvide do amor de Fausto e cria intrigas. Memo volta para casa e Úrsula, irritada, questiona onde ele estava e que deixou ela plantada no registro civil. Memo diz que acabou se enrolando e atrasou. Úrsula diz que ele deixou ela plantada e reclama com ele. Ela confronta onde ele estava. Memo diz que teve uma entrega de última hora e que irão se casar. Úrsula perdoa o namorado e eles se beijam. Amparo os vê e desaprova a relação deles. Na cozinha, Macário, marido de Amparo, tio de Úrsula, ele manda ela tomar cuidado como fala com ele, pois se ele abrir a boca, pode acabar com todos os planos dela. Ele diz: "Quero ver quando o Memo saber do seu passado. Você é uma mulher casada e você chegou aqui fugindo do seu finíssimo marido, sobrinha linda." Amparo pergunta a Memo se ele tem certeza que irá se casar com Úrsula. Memo ri e diz que a irmã fala como se ele fosse assinar sua condena e diz que tem certeza sim. Amparo diz ao irmão que não quer que machuquem o coração dele, mas Memo diz que Úrsula é diferente. Daniela e Fausto chegam ao hotel para ter sua noite romântica. Enquanto isso, Karen ouve e vê Fausto e Daniela juntos no hotel. Ela fica com muita raiva e diz: "Maldita, maldita, tomara que você morra, sua estúpida. O Fausto tem que me escolher como esposa. Eu te odeio tanto, Daniela, tanto." Sebastião, João Paulo, Gabi e Lupe foram para a delegacia após a confusão na balada. Eugênio, pai de Sebastião, vai à delegacia e tira eles dali. Amparo chega na delegacia e vê Gabi e Lupe e diz que elas são muito burras. Ela consegue tirá-las dali. João Paulo se apresenta para Amparo e apresenta Sebastião para ela. Ele diz que eles defenderam Gabi e Lupe, pois estavam assediando elas na balada. Amparo fica brava ao saber que as filhas estavam em uma balada e chama a atenção delas diante dos meninos.
Eugênio se apresenta para Amparo, se desculpa com ela e diz que o único culpado é seu filho Sebastião. Daniela percebe que Fausto dormiu e fica triste. Karen vê, fica satisfeita e dá risada. No dia seguinte, Daniela sai do hotel muito chateada com Fausto. Karen liga para ela e pergunta como foi a maravilhosa noite romântica dela. Daniela diz que foi muito bem e Karen se diverte. Na realidade, Karen estava no hotel e vê a amiga saindo triste. Memo pede a seu irmão, Léo, que cubra seu turno, pois ele precisa resolver algo. Léo pergunta se isso é sobre Isabela. Memo diz que sim, e se não resolver isso o quanto antes possível, não terá paz. Já em sua casa, Daniela chora abalada e Memo se aproxima. Ele percebe ela triste e pergunta o que houve. Daniela diz que não é nada, e Memo diz que ela está chorando. Ele pede que ela não guarde a dor, que chore, e toca no ombro dela. Daniela diz que não sabe o que acontece com ela. Memo diz que ficará tudo bem. Daniela chora e abraça Memo. Isabela aparece ali, manda Memo soltar sua mãe e o empurra. Ela pergunta por que sua mãe está chorando, e Daniela pede que a filha fique calma. Isabela pergunta para a mãe por que ela estava chorando e viu ela. Daniela recebe uma ligação e Isabela fica chateada com Memo. Karen aparece no quarto do hotel de Fausto e diz: "A Daniela te deixou bem fraco ou você ainda tem forças para ficar com a mulher que de verdade te deixa louco?" Fausto beija a amante e os dois vão para a cama. Karen diz que quando fica deitada no peito dele se sente viva. Fausto diz que ela é uma mulher irresistível, mas agora precisam ir para a empresa. Karen pede que ele fique tranquilo, que ela é a filha do dono e podem chegar a hora que quiser. Fausto diz que não quer problemas com Eugênio. Karen sugere que Fausto se case com ela e assim tenha tudo o que quer. Fausto não pensa em se divorciar de Daniela. Karen diz que é melhor ele reconhecer que o casamento dele é um fracasso e que ele passou a noite dormindo ao invés de fazer amor com Daniela. Fausto pergunta como ela sabe disso. Karen mente dizendo que foi Daniela quem contou para ela. Ela aproveita que Fausto está se vestindo para pegar a câmera. Fausto diz que lamenta, mas não poderá se casar com Karen, pois deve esperar Isabela completar 18 anos para receber sua herança, deixada por seu pai. Ele diz que o pai dela segue ao pé da letra a ordem de seu pai, e que por isso deve seguir com aquele casamento que ele tanto detesta. Karen diz: "Eu detesto, eu tenho que me conformar em ser sua amante, e eu quero que você seja meu, unicamente meu." Fausto diz que eles devem esperar, mas Karen o ameaça que se falar com o pai dela, ele pode perder suas ações, ser demitido e perder toda a herança. Fausto diz que eles estão falando de milhões. Karen diz que quem sofre por dinheiro é ele, e que para ela aqueles milhões não significam nada e nem fazem falta. Ela diz que, com ela, ele terá tudo o que quiser. Fausto diz que não irá renunciar o que lhe corresponde para se converter em empregado dela. Ele diz que um dia irá deixar Daniela e eles poderão ficar juntos, mas em igualdade. Karen diz que se ele se afastar de Isabela, perde a herança, mas que Daniela está se cansando dele e pergunta o que ele fará caso ela peça o divórcio. Furioso, Fausto garante que isso nunca acontecerá. Eugênio vai à cantina de Amparo e diz que ela é uma mulher muito ocupada. Ele pede desculpas por aparecer daquele jeito, mas que não pôde oferecer desculpas da maneira correta e entrega flores a ela. Macário vê Eugênio dando flores a Amparo e questiona a esposa o motivo daquele homem ter levado flores para ela. Daniela passa seu número de telefone para Memo, já que eles irão trabalhar juntos e precisam se comunicar. Amparo diz a Macário que nem adianta fazer cenas de ciúmes. Eugênio diz que não quer causar nenhum problema. Amparo diz a Macário que o senhor está ali para se desculpar pelo comportamento do filho dele. Macário diz a Eugênio que ele já se desculpou e vai para cima dele para tirá-lo da cantina. Amparo manda ele não ser grosseiro e controla o marido. Eugênio diz que irá se retirar, pede licença e Amparo o acompanha, deixando Macário com raiva. Amparo pede desculpas para Eugênio pela reação do marido. Eugênio pede que ela não se preocupe. Amparo chama Eugênio para comer e eles conversam um pouco. Macário os observa e fica com ciúmes. Fausto pergunta a Aaron se ele não cansa de parecer um cachorro que fica rodeando as saias de Karen. Aaron diz que ele a deixa louco. Fausto diz que Karen não tem nada de especial. Aaron diz que para ele talvez não, mas já para ele sim. Ela tem sobrenome, dinheiro e beleza. Fausto pede que ele não olhe tão alto, e a classe traz no sangue, e a Karen jamais se casaria com alguém como ele.
Memo leva Daniela até o alto de uma montanha e diz que sempre vai para lá quando precisa reorganizar os pensamentos. Daniela diz que é um lugar muito bonito e agradece por ele se preocupar com ela. Memo pede que Daniela converse com ele. Daniela desabafa com Memo sobre a situação delicada de seu casamento e abre seu coração para ele. João Paulo quer concorrer às Olimpíadas de natação. Ele diz a Sebastian que precisa treinar muito, mas Sebastian diz que ele precisa se divertir e o melhor é chamar Gabi para sair. Gabi liga para ele e pergunta se ele está ocupado. João diz que está treinando, mas que para ela sempre tem tempo. Gabi diz que viu a mensagem que ele mandou e é claro que quer sair com ele. Ela diz que pelo que conversaram na balada, percebeu que a família dele tem contatos e fala que ela e Lupe estão precisando de trabalho. João Paulo diz que vai perguntar para o Sebastian, que o pai dele tem uma empresa e pode ajudá-las. Gabi diz que se ele ajudá-las, irá ganhar o prêmio. Memo leva a Daniela até a mecânica para buscar sua caminhonete. Na rua, Úrsula vê Daniela e Memo próximos. Ela corre até o namorado, pula nele e o beija vulgarmente diante de Daniela. Sebastian liga para Gabi, diz que ficou sabendo que ela precisa de trabalho e tem algo para ela e a irmã dela. Gabi diz assim: e agora o que eu faço? A Lupe está insuportável comigo. Memo apresenta Úrsula e Daniela. Daniela diz que é um prazer, mas Úrsula não a responde. Úrsula beija novamente Memo e diz que espera ele em casa. A esquisitona fica com ciúmes de Memo e Daniela juntos. Daniela conversa com o empresário para fechar um acordo de suas plantas e terá que participar de um jantar. Ela pede que Memo vá com ela no jantar e ele diz que com muito prazer irá com ela. José é filho de Amparo. Amparo se dá conta que Macário levou todo o dinheiro que ela havia guardado para os estudos da filha, Lupe. Ela fica furiosa e diz que irá enforcá-lo. Gabi e Lupe vão a uma festa, pois Sebastian as contratou para servir ali. Lupe não se sente confortável, mas Gabi sim. Sebastian entrega biquíni para que as meninas usem e diz que faz parte do trabalho. Lupe fica com vergonha, mas Gabi estimula que a irmã use. Fausto está de saída para viajar a negócios e Daniela tenta falar sobre a reunião dela, mas ele a ignora, entra no carro e sai rumo ao aeroporto. Gabi e Lupe usam o biquíni e Lupe está morrendo de vergonha. Gabi pede que ela ande como se fosse artista. As duas acabam tropeçando no salto e caem. Sebastian e João Paulo ficam babando no corpo de Gabi e Lupe. Depois, Sebastian diz ao amigo que não imagina que Lupe era tão sexy. João diz que ela é inocente e manda ele ir com calma. Memo tenta falar com Isabela, mas ela segue chateada com ele. Memo diz que queria emprestar seu telescópio para ela, pois dá para ver as estrelas. Isabela se aproxima dele e os dois veem o céu pelo microscópio. Isabela se aproxima dele e os dois veem o céu pelo telescópio. Memo consegue recuperar a confiança da filha e ela faz as pazes com ele. Memo vê a tiara de Isabela, percebe que tem cabelo e a pega escondido para fazer um teste de DNA. Macário foi ameaçado por Amparo, que disse que ele iria sair de casa se não devolvesse o dinheiro dos estudos de Lupe. Gabi diz a João que gostou de vê-lo novamente. João diz que também gostou. Alguns jovens empurram Lupe na piscina. Gabi pede ajuda, pois a irmã não sabe nadar. João e Sebastião pulam na piscina e salvam Lupe. Lupe diz a Gabi que aquilo não é para ela e quer ir embora. Sebastião insiste que ela fique, mas as duas vão embora. Úrsula e Memo se beijam e alguém filma de longe. Memo mostra ao irmão Léo a tiara de Isabela, que irá fazer o teste de DNA. Sebastião diz a João Paulo que não parece cavalheiro deixar as meninas irem embora sozinhas. João diz que é estranho ele falar de cavalheirismo, mas isso é verdade. João Paulo diz a Sebastião que depois de Estefânia ele não se interessa por nenhuma menina mais. Ele pede um táxi para Lupe e para Gabi. Sebastião pergunta a Lupe se ela está bem. Lupe responde que sim, mas sentiu como se tivesse passado ridículo e agradece por ele tê-la salvado. Sebastião diz que era o mínimo que poderia fazer por sua namorada. Lupe pergunta que namorada. Sebastião diz que ela não sabe, mas ele vê o futuro e Lupe sorri. Memo pede que Leonardo o acompanhe até o laboratório para fazer o exame de DNA. Léo diz que irá com ele. Úrsula entra ali e diz que eles andam muito suspeitos. Memo mente e diz que Leonardo estava mostrando uma oficina para ele na internet.
Macário filma Úrsula secando o cabelo. Memo diz a Úrsula que vai sair, que tem um jantar com a senhora Daniela e com umas pessoas importantes. Úrsula fica com ciúmes e diz: então você vai com aquela largatixa? Macário telefona para o marido de Úrsula e diz que já sabe onde a esposa dele está. Ele diz que essa informação vai custar bastante para ele e vai enviar alguns vídeos da mulher dele para que se convença. Macário diz que desde que Úrsula deixou ele, ela anda com outro. Úrsula diz a Memo que parece estranho Daniela estar metida em tudo o que ele faz, sendo que apenas trabalha para ela. Ela diz que agora ele vai jantar com ela e fica irritada. Memo pede que ela não fique assim, e se está contando para ela é porque tem confiança. Úrsula manda Memo olhar em seus olhos e jurar que ele não está envolvido em nada estranho. Memo fica sem graça e afirma que ela é a caminhoneira de sua vida. Úrsula manda ele nem se atrever a enganá-la, porque ele não tem nem ideia do que ela é capaz. Ela diz que não quer perdê-lo, o beija e manda ele dizer que nunca o perderá. Memo jura e diz que a prova disso é que irão se casar. Depois, Gabi fica sabendo que o tio irá em um jantar com pessoas de classe. Ela decide ajudá-lo no visual. Daniela vê Memo preparado para o jantar e se impressiona com o visual dele. Ela diz que ele está muito elegante. Memo dá uma volta e pergunta se ela gostou. A agradece e diz que ela sempre está muito bonita. Ela o agradece. Daniela, Memo jantam com os empresários. A mulher do empresário pergunta a Daniela se já faz tempo que eles são casados. Daniela ri e diz que Memo não é seu marido, e sim seu assistente. A mulher do empresário se desculpa, diz que eles se olham tão bonito que pensou que eram casados. Daniela e Memo riem. Daniela diz que teve muita sorte de encontrar Memo e não sabe o que faria sem ele. A mulher do empresário se engasga e todos ficam tensos. Memo consegue salvá-la. No exterior, Fausto recebe uma mala cheia de dinheiro de Aaron. Aaron quer saber quem é a nova conquista do chefe. Fausto diz que não é assunto dele e o humilha. Cláudia e seu marido fecham um acordo com Memo e Daniela para a reforma do jardim de sua casa. Fausto se encontra com Oscar e mostra a mala cheia de dinheiro para que assim o mantenha calado e não diga nada à sua esposa. Oscar aceita e Fausto diz que espera que seja a última vez que ele tenha aqueles arrependimentos tontos. Daniela e Memo comemoram que fecharam o acordo. Eufórica, Daniela abraça Memo. Ela pede que ele já não a chame mais de senhora e somente de Daniela. Fausto diz a Aaron que Oscar não pode resistir a todo o dinheiro que ofereceu. Ele manda o cúmplice fazer o que haviam combinado e em seguida pode retornar ao país. Memo ajuda Daniela a descer do caminhão e ele diz que ela fica muito bem sorrindo. Daniela diz a Memo que Isabela disse que ele emprestou um telescópio para ela e o agradece. Karen chega ao exterior e ela e Fausto se beijam. Aaron os flagra e fica com raiva. Daniela e Memo observam as estrelas. Memo confidencia que gosta de admirar o céu e as estrelas. Daniela diz a Memo que sempre se decepciona com as pessoas, mas que com ele está sentindo muita confiança, pois é muito autêntico. Memo diz que nunca conheceu uma mulher tão especial quanto ela. Rola um clima entre eles. Aaron vai ao quarto de Oscar com uma arma. Oscar fica tenso e diz que ele e o patrão dele chegaram a um acordo. Aaron diz que ele não sabe como Fausto é, e até o diabo se esconde dele, pois é um maldito perverso. Aaron atira em Oscar e o mata. Karen e Fausto passeiam pelo hotel, e ele sugere que façam mais viagens juntos. Karen diz que com a construtora podem inventar viagens e passear juntos. Daniela liga para o marido, mas ele desliga, dizendo a Karen que agora, para ele, ela é a única mulher que existe na Terra. Daniela fica mexida com as palavras de Memo, dizendo que ela era especial. Karen e Fausto passam toda a noite no rala e rola. No dia seguinte, João fica feliz ao ver Gabi no ginásio e agradece por ela ter ido vê-lo treinar. João confessa a Gabi que antes deles se conheceram, quem mandava as mensagens para ela era o Sebastião, se passando por ele. Ele diz que nunca havia conhecido uma menina como ela. Gabi diz que está tudo bem e o abraça. Ela assiste João treinando no ginásio. Lupe e Sebastião estão cada vez mais próximos e ela começa a sentir algo por ele. Sebastião a beija e Lupe dá uma bofetada nele. José e seus amigos brincam com a bola. A bola vai para o meio da rua e José vai buscar. Um caminhão está vindo em alta velocidade.
José vê o caminhão e fica muito assustado. Amparo vê e grita pelo filho. Úrsula aparece a tempo, pega José e o salva. Amparo abraça o filho e chora. Ela pede que ele não volte a assustá-la daquele jeito. Amparo agradece Úrsula por salvar a vida do filho e a abraça. Ela diz que nunca vai se esquecer disso e leva o filho para dentro de casa. João diz a Gabi que tem que ter muita prática e treina quase 2 horas por dia, e se ela quiser, ele pode ensiná-la. Gabi diz que prefere dançar e diz que pode ensiná-lo a se soltar mais. Ela diz que vai dar o prêmio dele e o beija. Karen leva Fausto na mansão e lhe dá um beijo. Daniela está no jardim, mas não os vê. José agradece Úrsula por salvar sua vida e ela o abraça. Úrsula diz a Amparo que não é a santa de sua devoção, ainda mais agora que vai se casar com o Memo, mas que pelo bem do irmão dela, acha que ela deveria lhe dar uma chance. Amparo pergunta se ela quer que sejam amigas. Úrsula diz que se ela tratá-la bem, vai perceber que não é essa mulher má que ela pensa, e além do mais, ama o irmão dela. Amparo diz que irá respeitar o que Memo decidir, mas espera que ele não se arrependa. Úrsula manipula Amparo para que confie nela. Fausto para de beijar Karen e chama a atenção dela. Daniela vê o marido chegando com Karen e pergunta como ele foi em sua viagem. Fausto diz que foi mais ou menos, mas depois conta para ela. Daniela abraça Karen e pergunta por que ela veio com Fausto. Karen diz que teve que acompanhá-lo na viagem e o trouxe ali. Daniela não desconfia de nada. Sebastian tenta falar com Lupe, mas ela está chateada com ele após tê-la beijado de surpresa. Gabi pergunta a João se ele gostou do beijo. João diz que sim, que gostou. Gabi fica feliz e diz que quando ele quiser pode lhe dar mais. João a convida para ir em sua casa e Gabi aceita, entusiasmada. Daniela diz a Fausto e Karen que Jorge Altamirando é seu novo cliente e fechou um acordo com ela junto de sua esposa Cláudia. Karen a parabeniza e pergunta como ela conseguiu. Daniela diz que ele ligou para eles e os convidou para jantar. Fausto questiona quem mais foi com ela. Daniela diz que Memo foi com ela e Jorge os convidou como equipe. Fausto não gosta nada e diz: "Meu amor, como você levou aquele brega na casa do Jorge Altamirando?" Daniela diz: "Eu vou pedir que você não se refira assim ao Memo." Fausto diz que a esposa está o defendendo e pergunta o que está acontecendo entre eles. Memo vai ao laboratório para fazer o teste de DNA. Ele diz a Léo que se preocupa, pois se Isabela for realmente sua filha, ela já tem família. Léo diz que o apoia no que ele decidir. Daniela diz a Fausto que o próprio Jorge convidou o Memo. Karen diz a Fausto que ele, melhor do que ninguém, sabe como funcionam os negócios e, apesar de não suportá-lo também, precisa ficar ao lado dele em nome da empresa. Fausto diz que o que o incomoda é sua esposa levar um caipira na casa de um homem tão importante e é como levar o Aaron para uma reunião de negócios. Ele diz que espera um dia poder acompanhar a esposa na casa do Jorge Altamirando. Karen diz a Daniela que desfrutou bastante a viagem e que o serviço do hotel foi maravilhoso. Fausto acompanha Karen até o carro e chama a atenção dela por ter dito a Daniela que o serviço do hotel foi maravilhoso. Karen diz: "Ai, e eu pensava que nós dois gostávamos da adrenalina." Fausto diz que ela sabe que para ele não convém colocar em risco seu casamento e ela deve se lembrar do testamento de seu pai. Karen diz que sabe, mas é ele quem tem muito a perder e não ela. A tabacuda dá um beijo em Fausto e vai embora. Memo está ansioso para saber se Isabela realmente é sua filha. Léo comenta com o irmão que Úrsula reclamou com ele por ele estar andando para cima e para baixo com a mãe da menina. Memo diz que já pediu Úrsula em casamento e irá responder por isso. Fausto diz a Daniela que eles podem tomar aquele dia para passar o dia com Isabela. Isabela chega ali, abraça Fausto e diz que ele já voltou. Fausto é frio com a menina e Daniela percebe. Daniela diz à filha que eles aproveitarão o dia juntos. Macário briga com José ao saber que ele quase foi atropelado. Amparo manda Macário tomar cuidado e que no filho dela ele não toca. Macário diz que é pai dele e tem direito de brigar com ele para não fazer essas coisas. Amparo diz que um pai educa com exemplo, que coloca o pão na mesa e não fica gastando com apostas. Úrsula aproveita a situação para chamar a atenção de Macário e conquistar assim ainda mais a confiança da cunhada. José diz a Memo que sua tia Úrsula salvou sua vida ao tirá-lo da estrada, pois quase foi atropelado por um caminhão.
Memo pede que o sobrinho tome mais cuidado, e ele promete. Úrsula pergunta se o namorado não vai falar com a heroína e o beija. Memo diz que precisa que ela vá com ele, pois tem uma surpresa. Sebastian prepara uma surpresa para pedir desculpas para Lupe. Ele pede desculpas para ela diante de todos os alunos da sala, e ela fica morrendo de vergonha. Fausto leva Daniela e Isabela para patear no gelo. Isa chama o pai, mas ele fica mexendo no celular e nem olha para ela. Daniela está cada vez mais farta disso. Memo leva a Úrsula para um rio e ela fica feliz. Daniela manda uma mensagem para Memo e Úrsula se zanga. João chega em casa e leva Gabi. Gabi conhece Isabela, sem imaginar que é prima dela. Isabela pergunta ao tio João se ele gosta da Gabi. João quase se engasga. Gabi diz que eles estão se conhecendo e as duas brincam juntas. Daniela vê Gabi e as duas se conhecem. Isabela diz à mãe que Gabi é a namorada de seu tio João. Gabi ri, diz que é uma amiga de João e que Daniela tem uma filha muito bonita. Memo leva Úrsula a uma casa de campo. Úrsula diz a Memo que quando se casar com ele, quer ter um filho, o mais rápido possível. Memo fica pálido e não responde nada para ela. Úrsula diz que tem certeza que ele seria o melhor pai do mundo e não tem dúvida disso. João pergunta a Gabi o que ela achou de sua sobrinha. Gabi diz que ela é uma gracinha e tem um irmãozinho daquela idade e ele se chama José. João diz a Gabi que sente muita falta de sua mãe. Memo paparica a Úrsula e diz que ela é uma rainha. Úrsula diz que é uma rainha com tatuagens. Sebastian entrega o dinheiro para Gabi por ela e Lupe terem trabalhado na festa. Ele diz que tentou dar para Lupe, mas ela deu um tapa nele ao dar um beijinho nela. Daniela sugere a Fausto que eles e Isabela poderiam almoçar juntos em algum final de semana. Fausto diz que não sabe. Daniela diz que está preocupada pelo que está passando entre eles. João aparece ali e pergunta a Fausto se ele empresta seu carro para levar sua amiga para casa. Gabi dá oi para Fausto, mas ele é snob com ela. Fausto empresta o carro para o cunhado e ele se retira. Fausto diz a Daniela que, pelo visto, aquela menina não é de boa família e pergunta se a esposa a conhecia. Daniela diz que a conheceu hoje e Fausto diz: "Eu me alegro que finalmente o João Paulo saia com alguém, mas ele poderia ser mais seletivo, não acha?" Daniela diz que Gabi pareceu ser uma menina amável e Isabela diz que gostou bastante dela. Úrsula diz a Memo que gostaria que o primeiro filho deles fosse um menino, para que seguisse o exemplo dele e seria seu reizinho do caminhão. Memo não quer falar sobre isso. Daniela liga para Memo e ele a atende sem querer. Daniela liga para Memo e ele a atende, sem que Úrsula perceba. Daniela pede desculpas por incomodá-lo, mas diz que a Cláudia acabou de ligar e que eles devem ir amanhã buscar as plantas do jardim dela. Isabela fala com Memo e diz: "Eu posso ir com vocês? Por favor, Memo. Amanhã vem com seu caminhão. Por favor." Diz que sim, por favor. Memo diz a Daniela que não tem problema e amanhã na primeira hora estará na casa dela. Depois, Úrsula pergunta a Memo quem ligou para ele. Memo diz: "Você vai querer acabar comigo. Vamos ter que voltar. Tem um assunto urgente para resolver amanhã cedo." Úrsula diz que ele falou que eles iriam passar a noite ali, e o problema dele é não saber falar não. Ela pergunta se é por conta da patroa dele, e Memo diz que sim. Úrsula diz: "O que essa mulher está te dando? Tudo estava indo bem até ela aparecer. Você está mudando muito, Guilherme." Ela diz que ele nunca gostou de ter chefes e nem andar na cidade, mas agora, por causa daquela mulher, ele até gosta de tomar vinho dos bons. Úrsula diz que ele está querendo ficar fino de tanto andar com aquela fresca. Memo diz que Daniela é apenas uma cliente a mais. Úrsula diz que não parece, que quando ela liga, ele sai correndo atrás dela e confronta se ele gosta dela. Memo não responde nada e Úrsula diz: "Não precisa me responder. Uma mulher se dá conta quando isso acontece, e é óbvio que você gosta dela. Sabe o que é o pior de tudo? É que ela está roubando seu coração, Guilherme." Memo tenta conversar com a namorada, mas ela já quer voltar, pois está revoltada. Ele diz que não se interessa por Daniela. Úrsula pega o celular do namorado e manda então ele cancelar o compromisso com ela. Memo diz que não pode, e Úrsula diz que ele já cansou e manda ele ir para o inferno. Macário consegue uma boa quantidade de dinheiro para devolver aos estudos de Lupe. Amparo fica contente e perdoa o marido.
Humberto, Léo e Memo chamam a atenção de Macário para que não faça sua filha sofrer. Humberto chama a atenção de Macário para que não faça sua filha sofrer. Amparo diz que eles já estão se resolvendo e pede que ele não se preocupe. Humberto se dá conta que ele perdeu novamente dinheiro apostando e diz à filha que ela é uma santa e não sabe como ela aguenta aquele homem depois de tudo. Macário conversa com sua amante pelo telefone e diz que um dia as coisas serão diferentes. Ele diz que Amparo pode até ser sua esposa, mas a amante é a mulher de sua vida. Já à noite, Fausto aproveita que Isabela está dormindo para cortar um fio de cabelo dela. Ele coloca o fio de cabelo em um plástico e o esconde rapidamente, pois Daniela entra no quarto. Daniela questiona o que ele está procurando. Fausto, hipócrita, diz que quis dar um beijo de boa noite na filha. Daniela pergunta o que ele está fazendo.